Vamos lá. A questão de número 2 é a lista 3.3. Diz assim: função de x dá igual a raiz de x vezes seno de x. Vamos lá. O primeiro passo eu vou aplicar a derivada a ambos os membros. Aí aqui, ó, a derivada dá igual a derivada de x vezes seno de x. E aqui eu vou aplicar a regra do produto, certo? Que é a multiplicação. Então, aqui o segundo passo, eu vou usar a regra da derivação. O que é a regra da derivação? É a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá certo? Como é que isso vai ficar? Então vai ficar derivada de x vezes seno de x mais raiz quadrada de x vezes a derivada de seno de x, tá certo? E aqui, ó, o quanto equivale essa derivada de x? Ó, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que transformar a raiz em potência. Então, se a gente for fazer aqui, ó, então o que é que a gente subentende aqui? Que aqui existe um 2 e que aqui existe um 1. Então, ele vai ficar da seguinte forma, ó. O 2 da raiz vai para baixo e o expoente vai para cima. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. X elevado a 1 meio, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou derivar a função de x elevado a 2. Então, aqui a derivada dá igual a x elevado a n. Aqui é quando a gente vai ter que voltar para a regra, certo? Que aqui vai ser uma variável, tá certo? Então, vai ser o expoente vezes a variável elevada ao expoente menos 1, certo? Então, ele vai ficar aqui dessa forma aqui, ó. Derivada de x dá igual a 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1, certo? Então, ele vai ficar 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Por que esse valor eu encontrei menos 1 meio? Porque eu trouxe para o MMC. O MMC de 1 meio e de 1. Que subtende que 1 ele é 1 sobre 1, certo? Então, deu esse valor. O terceiro passo vai ser a primeira coisa, a questão da função em raiz quadrada de x. Então, aqui eu vou ter a derivada dá igual a 1 meio vezes x elevado a menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Aí aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho que passar para a raiz o expoente que está negativo. Então, eu vou usar a regra radiciação. Está no numerador, vai para o denominador, ficando positivo, tá certo? Então, vai ficar da seguinte forma, derivada de x é igual a 1 meio vezes x elevado a 1 meio, certo? Farei o mesmo processo inverso. Aqui eu vou ter derivada de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x, ok? Quarto passo, vou voltar novamente para a fórmula, vai ficar derivada de x é igual a 1 sobre 2x, vezes seno de x mais raiz quadrada de x, vezes a derivada do seno de x. Vale ressaltar que essa derivada de seno de x é igual ao cosseno de x. Então, eu vou começar a substituir, certo? Então, o quinto passo, eu vou voltar novamente para a fórmula. Então, vai ficar a função de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x vezes seno mais raiz de x vezes cosseno de x, ó, que a gente fez a substituição. Então, a derivada de x é igual a seno de x sobre 2 raiz de x mais raiz de x vezes cosseno de x. Então, a derivada de x é igual a seno de x mais 2x vezes cosseno de x sobre 2 raiz de 2 raiz quadrada de x, perdão. Aqui eu tenho o MMC, que é onde eu vou calcular o MMC dos denominadores e vou reescrever as frações somando os seus numeradores, certo? Eu fiz aqui todo o processo e aqui eu estou só simplificando. Então, minha resposta vai ser derivada de x é igual a seno de x mais 2x vezes cosseno de x sobre 2 raiz quadrada de x.